Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos são aqueles que entram por ela. Hoje eu quero falar com você sobre os dois caminhos. Meus queridos irmãos, meus prezados amigos, que a graça e a paz do Senhor seja com você, seja com a sua família. Eu quero saudar de forma especial aí os nossos irmãos de São João Batista, de Icatu, de Barreirinha, de Joselândia, de Recanto Verde, do Clubinho, da Primeira Igreja, você que está nos acompanhando aqui através do nosso canal. E você que está aqui pela primeira vez, eu quero convidar você também a se inscrever no nosso canal, a curtir esse vídeo e a compartilhar com outras pessoas. Meus irmãos, nós estamos chegando aqui no capítulo 7, do livro de Mateus, e temos feito algumas reflexões em cima do que esse livro traz para a gente. E hoje nós temos uma reflexão interessante que diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Em primeiro lugar, a Bíblia, então, Jesus mostra aí dois tipos de caminho. Um caminho que leva à perdição e um caminho que leva à vida. E às vezes, quando Jesus fala sobre isso, a gente começa a refletir sobre o que alguns indivíduos ou o que a cultura popular afirma, que diz que todo caminho leva a Deus, mas não é isso que Jesus diz. Pelo contrário, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, Jesus está dizendo que não é qualquer caminho que leva até a vida eterna. Na verdade, a gente deve compreender que não são as religiões que levam alguém a ter uma vida plena, uma vida cristã, a ter uma vida com Cristo, mas é, sobretudo, um relacionamento pessoal com Jesus. Aqui ele traz uma coisa interessante, eu não sei se você já teve a oportunidade de andar de avião, e eu já andei algumas vezes de avião, e uma coisa interessante é que nas últimas vezes que eu fui andar, tinha todo um protocolo, porque geralmente são viagens curtas que eu faço, e aí eu tinha que estar atento à chamada bagagem de mão, porque não dava mais para levar qualquer coisa com bagagem de mão. A bagagem de mão agora tinha que colocar dentro de uma caixa, dentro de um gabarito. Se você levasse uma bagagem muito grande, quando chegasse lá e colocasse naquela caixa, ele diria assim, olha, isso aqui não dá, você vai ter que despachar essa mala ou essa bagagem. E aí, quantas vezes então nós olhamos assim, para ir com essa bagagem de mão, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, não dá para levar tudo. Então, quando eu vou fazer uma viagem dessa, eu levo o meu notebook, o carregador do celular, 2 calças, 3 camisas, cuecas, enfim, aquelas roupas que não pode faltar, mas não dá para levar muita coisa não. Então eu calculo quantos dias eu vou estar naquela viagem e procuro levar o mínimo possível. Assim também deve ser a nossa caminhada cristã. Nós devemos entender que na caminhada cristã nós não podemos levar muita coisa e também nós não podemos levar de tudo. Tem coisa que não cabe. É por isso que Jesus disse que quem está caminhando na vida cristã tem que abrir mão, por exemplo, de levar coisas como o racismo, preconceito racial. Nós achamos, ou pelo menos algumas pessoas acham, que é possível alguém ser cristão e ser racista. Nos Estados Unidos, no final da Guerra de Secessão, 1865, criou-se nos Estados Unidos uma organização terrorista chamada de Ku Klux Klan. Essa organização, formada por protestantes, defendiam que era preciso tirar do convívio dos brancos os negros. E aí intimidavam, espancavam, chegavam até a matar alguns negros, e não só negros, mas também católicos, que não poderiam viver junto com eles. Então, essas pessoas achavam que é possível conciliar as duas coisas. Outros acham que é possível ser cristão e viver na prática da homossexualidade. Hoje existe aí a igreja, que é uma igreja onde
diz, olha, você pode ser cristão e pode viver na prática da homossexualidade. E quando, na verdade, Jesus é muito claro com relação a isso, a Bíblia é muito clara em relação a isso. Outras pessoas acham que podem ser cristãos e tratar os outros de qualquer forma. Por exemplo, ser intolerante àqueles que são homossexuais. Uma coisa é você compreender que a homossexualidade é uma prática devastadora para o ser humano e que a pessoa precisa se reconciliar com Deus. Outra coisa é você se achar no direito de querer cessear a vida das pessoas, inclusive o direito de escolhas dela. Porque aqui Jesus disse que entrar pela porta estreita ou entrar pela porta larga, essa é uma escolha da pessoa, não é algo que Deus vai impor para ninguém. Outras pessoas acham que pode ser cristão e mesmo assim viver na prática da corrupção. Quantos indivíduos que se acham cristãos, pelo menos se dizem cristãos, e que têm uma vida de corrupção, envolvido com sonegação fiscal, envolvido com crimes do colarinho branco, com a corrupção política, com negociado, com uma série de coisas. Outros ainda acham que é possível ser cristão e viver na dependência química, na bebedeira e em uma série de outras práticas que são reprováveis. Meus irmãos, então o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que tem coisas que nós precisamos renunciar. A outra coisa que ele diz que nós devemos tomar cuidado com certos tipos de pregadores. Tem pregadores que vão querer levar você para a porta larga, para o caminho largo, dizendo que não, isso tudo é aceitável. Mas olha o que a Bíblia diz sobre isso. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vocês vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Existem religiões que, na verdade, não estão preocupados com a salvação do homem, da restauração do relacionamento do homem com Deus, mas sim estão preocupados em usar o nome de Jesus para extorquir, para tirar o máximo dinheiro possível. E esses líderes religiosos, eles enriquecem, prosperam, muitas das vezes debaixo dessa exploração das ovelhas. E aí o Senhor chama esse de lobos devoradores. E esses aí vamos dizer que se você fizer isso ou aquilo outro, você já está salvo, não precisa você mudar de vida. Por fim, então, Jesus vai dizer, por seus frutos os conhecereis. Ou seja, você quer saber quem são os falsos profetas? Quem são aqueles que dizem verdadeiramente que estão com Cristo, mas que não estão? Olhe para os frutos que eles apresentam. Ele diz assim, porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então, há incoerência entre aquilo que as pessoas dizem que verdadeiramente são e aquilo que elas praticam. E Jesus disse que você deve estar atento para a prática dessas pessoas, o que elas fazem, o que elas dizem. Final do capítulo 25 do livro de Mateus, já no finalzinho do Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer assim, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro e não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão e não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te assistimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos não fizeste a mim, irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Meus irmãos, eu sei que esse texto aqui está dizendo do que as pessoas vão fazer dos enviados do Senhor, daqueles que são os discípulos de Jesus. Às vezes não receberam, não acolheram, não trataram com dignidade, mas esse texto também nos mostra que o Senhor está atento ao que nós fazemos a pessoas que aos olhos do mundo não são tão importantes. E sabe como termina esse texto? Ele termina dizendo assim, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Então, o nosso desejo é que você seja uma árvore frutífera que apresente bons frutos dignos da vocação de salvo do Senhor, aquele que está trilhando o caminho estreito. E eu quero orar por você nesse dia. Senhor Deus e Pai, abençoa, Senhor, as nossas vidas, retira de nós aquilo que não nos santifica e nos faz apresentar frutos
dignos da tua presença em nossas vidas. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe.